Bem-vindas ao videocast de Mãe para Mães, onde as histórias de uma se tornam a força de todas. Eu sou Joyce Rodrigues, idealizadora deste projeto. Estou muito feliz em ter todas vocês aqui conosco. Se você é uma mãe que busca acolhimento, compreensão, conselhos ou simplesmente um momento para se identificar, você está no lugar certo. Cada episódio é uma oportunidade de aprender, se inspirar e se conectar. E eu tô recebendo convidadas muito especiais. A mamãe da Sofia, eu adoro acompanhar elas no Instagram, ela chama a Sofia de blogueirinha. Adoro acompanhar a rotina delas. Nutricionista materno-infantil, está aqui com a gente hoje, Sara Pacheco, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui. Psicóloga, mamãe da Maitê. Se eu não tiver doido, que não é muito difícil, né? Eu acho que eu estudei com o esposo dela no ensino fundamental. Jennifer Fernandes, seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vindas ao nosso videocast. Sara, Sim. Nutricionista. Sim. E hoje falando sobre autocuidado materno. Como é que a nutrição, né, principalmente nesse pós-parto, ajuda a gente com o autocuidado, ajuda a gente a ter mais energia, né, para esse período tão difícil? Então, ali no começo, né, quando a gente acaba de ganhar um bebê, é muito comum a gente, principalmente quando tem aleitamento, né, quando tem amamentação, a gente sentir mais fome, né? E aí tem até amigas minhas que falam, meu Deus, parece que eu só quero comer doce. É doce, é doce, é doce. E é onde a gente tem que tentar dar uma controlada, né, até mesmo controlar um pouco a mente. E tentar focar ali, né, em alimentos mais saudáveis, né, frutas, uma salada, mas também é importante carboidrato, né? Até mesmo porque quem está amamentando não pode fazer dietas restritivas, né? Então, precisa ter uma dieta bem balanceada, né? Tentar cortar ali um pouco das besteirinhas, né? Não tem evidências científicas quanto a cólicas do bebê e tal, mas assim, tem relatos. Ai, fulano, eu comi isso e minha filha deu muita cólica. Então, assim, eu, por exemplo, preferi dar uma cortada, né, ali no início. Eu sempre percebi que toda vez que eu tomava muito café, a Sofia parece que não dormia, ali no iniciozinho, né, nos 3 primeiros meses. Mas assim, é importante estar sempre comendo bem, né, frutas, verduras, não restringir nada. E tomar muita água, né, porque isso interfere demais na produção de leite. Uhum. E eu sempre falo também do sono, né, quando a Sofia tinha ali por volta dos 3 primeiros meses, gente, qualquer soninho dela, eu tava ali dormindo também, porque eu pensava, eu não sei quando que eu vou poder dormir de novo. Então eu preciso dormir, ficar bem, porque o sono também interfere na nossa energia, né? E uma outra coisa que sempre ajuda muito é uma caminhadinha, né? Até mesmo por conta daquele iniciozinho, a gente tem uma certa desregulação ali do intestino. Então uma caminhadinha junto com as fibras das frutas, da verdura e a água, ajuda ali no funcionamento intestinal. Então acaba que ajuda também, né? Um exercício físico. Eu falo caminhada porque é o mais fácil, né? Você tá ali com o bebê, vai tomar um banhozinho de sol, né? Alguma coisa assim na manhãzinha. Então já aproveita, faz uns 30 minutinhos, é tão rapidinho. Essa parte eu falhei. Mas, não sei se é de conhecimento de todos, mas eu sou diabética, tipo 1, há mais de 15 anos. Então, quando eu ia amamentar, a glicemia caía, com certeza. Então, era sempre com alguma coisa, um docinho, uma banana do lado, para conseguir amamentar ela. Mas essa parte do exercício eu falhei. Falhou. Falhei. Mas eu vejo você no Instagram todos os dias, firme ali. Eu tô lá desde o início, assim, eu tentei. Primeiro, eu vi o que ia adaptando, né, na rotina. Então, no início eu fazia muita caminhada, porque já aproveitava e fazia um passeiozinho. Aí depois eu falei, não, acho que vai dar certo eu ir na academia, né? A gente fica também com receio por conta que é mais gente, né? Aí sempre tem algum que fica querendo pegar, né? E ela é muito pequenininha, então eu esperei um pouco, escolhi o melhor horário, né? Que tinha menos pessoas ali. E aí eu comecei a ir pra academia com ela. Aí chegou um certo momento que já não dava mais, porque ela já engatinha, já não fica tão quietinha ali no carrinho, né? Igual quando era uma bebezinha.
Então, aí eu falei, não, vamos tentar modificar essa rotina, pra não tentar ficar parado. Então, aí hoje o que eu faço? Lá no meu prédio tem alguns horários de funcional, então eu deixo pra fazer o que seria a musculação, eu faço no funcional, porque acaba que pega peso, então já trabalho ali 2 vezes na semana. E aí arrumei uma bicicleta, então todos os dias eu tô ali fazendo um cardiozinho pra não ficar parada. E a atividade física, gente, é muito importante, né? Faz um bem danado, né? Tem estudos comparando os resultados da atividade física com antidepressivos, né? Sim. E a gente às vezes ainda falha. Jennifer, como é que foi no comecinho pra você conseguir se cuidar e conciliar isso com a maternidade? De uma forma, mesmo eu sendo uma profissional, não foi fácil. Porque às vezes as pessoas acham assim, é psicólogo, já vai ter uma bagagem maior. Só que ainda tive muitas questões íntimas, né, pessoais, que eu tive que me autodebater. Principalmente a questão de ficar parada. Eu não tinha, minha rotina sempre foi muito corrida. E quando chegou nas últimas semanas, eu enchei bastante. Para quem acompanhou minha gestação, viu o tamanho que eu fiquei. Então foi dando as 37, 38 semanas e eu já fui dando uma pausa nos atendimentos, fui já parando toda a rotina e a ansiedade da chegada do momento. Então ali aquela fase da espera da Maitê foi bastante difícil para mim. Mas de uma forma que eu sempre estava me vigiando. Aquelas questões assim de não deixar piorar a situação. Quando a ansiedade vinha, eu já pensava, não, é algo que eu vou passar, é uma fase, vai chegar o momento certo. Então, sempre o lado positivo, né, do pensamento positivo, eu vim trazendo para mim na prática. Porque antes falar para um paciente assim, tenha pensamentos positivos, é fácil. Mas nós colocarmos isso em prática é muito difícil. Principalmente então, nessa fase, né? Que é de tantas mudanças. Então eu tive que lidar com muitos pensamentos, assim. Mas o meu equilíbrio maior foi esse, de sempre pensar positivo. Olha, é uma fase, vai passar, vai chegar o grande dia, vai dar tudo certo. E foi assim que eu consegui manter um pouco da ansiedade. Ai, que bom. Eu tinha brincadeira, quando assim, nos primeiros dias muito difíceis, né? Eu tinha brincadeira assim, falava, não, amanhã é um novo dia, vamos começar de novo, a gente tenta de novo uma rotina, né? Tudo bonitinho. E amanhã se der certo, deu, e é isso aí. É isso. Viver um dia de cada vez é a maternidade. É a maternidade. Porque a gente quer ter um controle que não tem como. Não tem como. Os filhos vêm pra mostrar pra gente que não tem como a gente controlar nada. A gente não tem controle de absolutamente nada quando o assunto é maternidade. Eu falo que eles nos elevam a uma força que nós desconhecemos e nos leva numa fraqueza onde a gente nunca queria estar. Exatamente. Nos deixa vulneráveis. Muito. Tem uma frase que eu vi esses dias que diz que a parte mais sensível do meu corpo se chama filho, né? Tocou, a gente sente. E essa é uma frase que, esses pensamentos positivos, é algo que eu tentei, assim, desde o começo e foi o que também me salvou. Que é pensar que vai passar. É só uma fase, né? Eu sempre tive muito em mente, é só uma fase, vai passar. Porque eu também sempre fui uma pessoa muito ativa. E aí, quando a Maria Flor nasceu, eu decidi, né, cuidar dela por um período maior. Mas aí vem aquela coisa de eu preciso voltar, preciso trabalhar, preciso fazer as coisas. E vem aquela autocobrança que a gente tem, né? De tentar dar conta de tudo. E aí eu tive que me vigiar e pensar, né? Lembrar o porquê que eu estava fazendo aquilo. E a culpa que a gente sente, né? Que tá sempre ali batendo na porta, aquela culpa, né? Porque a gente estava aqui conversando de, quando é que a gente vai colocar as meninas na escola? E a gente, pra vir pra cá gravar, eu já fico, meu Deus, tá lá em casa, será que tá tudo bem? Meu Deus, e se precisar? Será que dormiu? E a soneca? A gente se culpa muitas vezes, né, por esses motivos. Como é que a gente pode lidar, Jennifer, de uma forma mais leve, né, com essa culpa e com medo também? Porque a gente sente muito medo. A gente acha que só a gente consegue cuidar dos nossos filhos, é difícil delegar essa função para as outras pessoas. Como é que a gente pode lidar com isso?
O sentimento de culpa, ele é um sentimento que a gente tem que lidar durante todas as nossas fases da vida, né? A gente percebe que não é só na maternidade. Nós temos vários momentos na vida da gente que a gente passa por esse sentimento. E na maternidade não é diferente. E nela ainda é um pouco mais complexa. Porque lidar com a culpa é a gente conectar de novo com o meu eu. Que a gente percebe que o filho, a gente precisa de ter algumas renúncias. Não dá para falar assim, eu vou ser a mãe perfeita e vou conseguir continuar sendo quem sou. Então, essas percas que a gente passa na maternidade geram o sentimento de culpa. Principalmente, às vezes, a gente não se conectar novamente, da gente se perder em um desses processos, da gente não saber pedir ajuda, da gente não delegar a rede de apoio ali, a sua função. Então, muitas das vezes, a gente percebe a culpa, mas a gente não percebe o motivo. E é o que mais dificulta no processo da maternidade. Porque lidar com a culpa é você ter que lidar com as suas fragilidades. A gente fica muito vulnerável. Muito. Acho que eu mesma, pela questão de voltar a trabalhar, para mim foi um processo que eu tive que lidar com isso. Porque antes, para mim, a Maitê foi planejada, tinha pensado toda numa estratégia familiar, né? Se o meu pai não fosse olhar, a minha sogra olharia. Então, assim, todos estavam muito ansiosos pela chegada dela. Foi uma criança muito desejada. Só que depois que ela nasceu, para mim foi a coisa mais difícil. Tudo muda. Foi voltar a trabalhar. Eu pensava assim, e agora? Como é que eu vou deixar ela lá? Será que realmente é o que eu quero? Uhum. Será E que essa é uma pergunta importante da gente se fazer, né? Sim. Será que realmente é isso que eu quero? Porque a culpa, muitas das vezes, é de tomar a escolha errada. Uhum. Por isso que vem já o sentimento de culpa. Nossa, eu tenho que tomar uma escolha e aqui eu tô decidindo por mim, por meu filho. Então, será que vai ser a melhor escolha? E foi aí onde eu parei muito para refletir, tanto que eu voltei a trabalhar, a Maitê já estava com 8 meses. Então, quanto mais eu pudesse ir no levando adiante, eu fui levando. A gente vai adiando tanto. Eu fui adiando e fui assim, sempre buscando uma forma de lidar melhor com a presença dela, de ficar um tempo maior com ela. Então, só de pensar em deixar ela com alguém, eu já me culpava. Eu pensava assim, mas agora eu tenho uma filha e eu tenho que educá-la. Eu tenho que estar por perto. Eu tenho. Então, sempre era a cobrança do eu. Uhum. E é até um egoísmo nosso de achar que só a gente pode fazer isso, só a gente pode cuidar, que só a gente pode educar. Né? Porque a gente criar filho, a gente não consegue fazer isso sozinha. Não né? consegue. É uma equipe, eu falo, é uma equipe. A gente precisa de uma equipe para criar uma criança. É um ser humano que a gente está nutrindo, educando, né? E vendo crescer. Não, e eu brinco assim, que não é só a criança, né? A gente, nós mulheres, aí tem casa, marido, ser mulher, né? Ficar bonita, enfim... Nem que seja pra gente ou pro esposo. Aí tem um ministério da igreja. Aí você tem que ser filha, né? Tem que estar ali mandando mensagem pra família. Então é muita coisa. No meu caso ainda, no início, quando a Sofia nasceu, eu ainda tinha uma loja feminina. Então assim, foi um boom pra mim. Eu falei, não, eu vou me dar 2 semaninhas. Aí quando deu 2 semanas eu falei, gente, não dá. Ser nutricionista, mãe, mulher, ter uma loja... cuidar da neném e cuida da casa e faz... Falei, não, opa, eu parei. Conversei com meu marido, falei, ó, a gente vai ter que sacrificar de algumas coisas, vamos tentar contratar uma funcionária, né? Você tenta me ajudar, eu conversei com a minha mãe, né, ter rede de apoio é incrível. Então, não é fácil. Eu brinco com meu marido e falo, não, se fosse só neném, tranquilo. O difícil não é ser mãe, o difícil é ser mãe e cuidar de todo o resto. Exatamente. E entender que você vai desempenhar um outro papel que não dá para deixar os outros de lado. Sim. Porque quando a gente percebe assim, nossa, agora eu sou mãe.
Aí você meio que deixa o marido de lado, joga o marido de escanteio e pensa assim, agora ele é pai, ele vai entender. E nem sempre eles entendem. Você falando aí de loja, eu também, eu e a minha irmã tínhamos iniciado uma loja online de roupas em Guapó. E aí eu cheguei nela, assim, nas últimas semanas, falei, olha, agora você vai ter que ir sozinha, porque eu não consigo. Falei, agora eu tô abrindo mão da loja, vou deixar por você e eu vou tentar agora ser mãe. Deixa eu quietinha aqui no meu papel. Mas é complicado, muito complicado. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente tem que lidar também com a questão de confiança. Porque por mais que alguns ofereçam, a gente pensa assim, nossa, mas será que eu confio? E aquela insegurança tem que começar a gerar pelas pessoas. Porque não é só nós, é uma autocobrança muito grande. A autocobrança traz esse processo de culpa na maternidade. Porque aí a gente se cobra demais o tempo todo. 24 horas, uma vozinha. O tempo todo. Nossa, eu tô fazendo de menos. Ah, não, eu preciso me dedicar mais nisso. Igual tempo mesmo. Tempo é o que eu não tenho. Então, eu preciso arrumar um tempo para isso. E a gente é onde a gente começa a se reorganizar. Renúncia. Eu vou renunciar a isso para que hoje eu consiga desempenhar bem nisso. Uma coisa que me ajudou bastante, assim, eu já era muito organizada, assim, virginiana, né? Então, assim, gostava muito de estar ali, assim, planejando as coisas. Só que aí eu aprendi, falei, não, gente, eu não vou mais planejar o meu dia, eu vou planejar a semana. Que aí eu faço as coisas devagar. Ai, não deu hoje? Amanhã a gente tenta, vai no supermercado e vai indo devagarinho com as coisas. Mas, assim, planejamento, né? Seguir uma rotina é importante. É importante, mas não tem como a gente ser engessado na rotina, porque muda o tempo todo. Muda. Sim, ser bem flexível. A gente tem que saber que naquela rotina tem que ter uma flexibilidade, né? A gente faz uma organização, mas é importante que a gente saiba lidar com os imprevistos. Isso me lembrou, lá no meu prédio tem uma manicure, né? E assim, desde quando a Sofia nasceu, eu acho que ela entendeu também. Porque assim, quantas vezes eu marquei, falei, olha, não vai dar mais porque a Sofia não fez a soneca e tal. Não vai dar. Vamos ver, amanhã a gente tenta de novo, pode ser? Eu te mando mensagem. É isso, a rotina. Tem que ter a sequência, né, de atitudes ali com o bebê, pro bebê se sentir seguro. É importante. Mas assim, a nossa rotina entre os afazeres vai tendo que dar uma variada ali, é normal. Eu também, quando eu iniciei os autocuidados de novo, né, de fazer uma unha, arrumar um cabelo, a Maitê já tava grande, a Maitê já tava com 5 meses. A primeira vez que eu falei assim, não, eu vou fazer a unha. Pra mim, eu pensei assim, e agora? Eu levo ela ou deixo comigo? O que eu faço? Aí eu pensei, falei, não, primeiro eu vou fazer em casa. Aí eu liguei pro meu moço e falei, vem fazer minha unha aqui em casa. E aí a Maitê foi durante o soninho, aí quando ela acordou, eu falei, faz minha unha da mão primeiro, depois a gente faz o do pé. Então a gente vai tentando se encaixar. A gente tenta se encaixar. Mas é importantíssimo, assim, a gente que é mãe sabe o quanto é difícil tirar 5 minutos pra gente. Mas a gente também sabe a importância disso. Né? De tirar, gente, 5 minutinhos pra você tomar um banho. Quando eu tenho dias difíceis, eu apago a luz do banheiro, deixo a luz mais baixa, põe a musiquinha e tomo um banho, assim, 5 minutinhos e eu já saio renovada. Né? O que você tem feito, Sara, pra se cuidar? Quais são os seus autocuidados atualmente? Assim, igual você falou de abaixar o chuveiro, me lembrou bem no iniciozinho, assim, que eu tava, meu Deus, assim, aquela coisa, né? Aquele sentimento de culpa por achar que não tava dando conta de tudo e ainda tinha amamentação que não tava dando muito certo. E aí eu lembro de uma vez que eu entrei pro chuveiro e eu chorei tanto. Mas assim, foi tão bom que parece que o chuveiro, né, ali e tava meio escurinho assim. E aí eu falei, não, respirei fundo. E aí voltou a energia, né? Falei, não, vamos tentar de novo e tal. E eu sempre fazia isso muito com a Sofia quando... Assim, principalmente nas fases de cólica, né? Que a bebê chora, assim, é um choro que a gente não entende. Pelo menos a Sofia teve muito. Aí eu vi uma pediatra falando, nesses momentos, porque tem muito aquela síndrome que eu esqueci o nome, que balança, né? Que as pessoas ficam tão irritadas que às vezes balança e dá aquela coisa assim na cabeça. Aí eu deixava ela, ia lá, jogava água no rosto.
respirava fundo e voltava e tentava acolher, porque às vezes a gente precisa também de uma pausa, né? A gente precisa estar calmo para acolher nossos filhos em ápice de choro, de raiva. Senão não dá, Não porque dá. eles absorvem muito. Sim. Né? Como a gente tá interfere, né? Em como eles estarão. Mas falando sobre o autocuidado, né? O que eu tenho feito, assim, que tem melhorado, mas é uma coisa que eu já tinha muito, era sempre me arrumar, nem que se fosse um protetor solar com cor, sabe? Pra ficar em casa, não ficar o dia inteiro de pijama, porque, nossa, aquilo, assim, no início, eu falava, gente, o que é isso? Porque você tem que estar toda hora ali, você tinha aquela camisola de amamentação, né? Então eu falava, não, assim não. Então, desde o início eu sempre falei, não, vou me cuidar, nem que seja pra ficar em casa, né? E hoje em dia eu faço isso muito com a Sofia também, né? Às vezes fica peladinha, né? Por causa do calor e tal, só de fraldinha. Mas aí o pai dela vai chegando, eu já coloco um vestidinho, deixo ela arrumadinha, igual eu tô assim, pra ele perceber. Porque é importante a gente se arrumar, né? Não só pra gente, mas pra quem tá esperando a gente, né? Pensa, igual, assim, eu me coloco no lugar do homem, né? Você chegar em casa, ver tudo bagunçado, né? E ver também a esposa com a filha e tal. Acho que é uma poluição visual também que acaba, vai levando tudo por água abaixo. Então, isso é uma coisa que eu sempre tento, tá bem... gente, é tão rápido, né? 5 minutinhos. Às vezes, assim, eu acordo mais cedo, né? Porque a Sofia já tem um horáriozinho dela bem habitual de acordar. Então, eu já programo tudinho. Não, eu acordo, faço meu cardio, tomo um banho, fico toda arrumadinha pra na hora que ela acordar, eu sou dela. Aí ela dá o café da manhã dela, a gente toma o café da manhã juntas. Mas, assim, pra eu passar o dia arrumada, acho que é importante. E é isso, né? A gente tem que encontrar o nosso caminho e o que é que funciona para cada uma de nós, né? Todo mundo tem uma realidade, todo mundo tem um horário. Às vezes tem mães que precisam voltar para o trabalho mais cedo e tem que levar os meninos para a creche. Então, assim, cada uma dentro da sua possibilidade tem que encontrar uma forma, né, de se sentir bem, de se cuidar, para que a gente não adoeça, né, Jennifer? A gente ouve falar muito de depressão pós-parto, que é o ápice, assim, né? Porque, gente, é um cansaço, assim, como você diz, a gente vai numa força que a gente desconhecia, mas é um cansaço que, assim, dói tudo, dói na alma da gente, né? É muito pesado, né? É cansado. E aí a gente escuta muito, às vezes as pessoas falam assim, então pra que virou mãe? Eu sempre repito, uma mãe cansada não tá cansada de ser mãe, né? Mas o que a gente pode fazer e quais são os sinais de alerta para a gente não chegar nesse ápice, né, do adoecimento mesmo, que é a depressão pós-parto? Hoje o índice, né, Joyce, da depressão pós-parto tem aumentado bastante. E a gente começa a perceber que é essa autocobrança de muita informação. Hoje tem todas as recomendações e as pessoas elas estão bem alertas às tendências, né, de doenças, de toda uma contaminação. Então hoje as pessoas estão mais cautelosas na criação dos filhos. A gente percebe que hoje a informação está aqui e a gente tem tudo, um amparo para que a gente possa se desenvolver bem na maternidade. E é essas informações que mais hoje estão sobrecarregando as mães. Porque elas além da autocobrança pessoal, elas começam a cobrar antes das próprias vivências da maternidade. Então aí começa a criar expectativa. Todas as mães criam expectativas. Nossa, o parto vai ser lindo, e aqui vai ter todo um parto humanizado, toda uma situação legal. A amamentação vai fluir perfeitamente. A amamentação vai ser algo bem amoroso, bem conectivo igual com o parece filho. na TV, né? Aquela coisa linda. Isso, então a expectativa hoje, ela é criada, infelizmente. Então, quando o bebê nasce, aí a gente já começa a perceber que não é toda uma fantasia que as pessoas trazem. Porque quando a gente vai falar de maternidade, a gente não lembra das coisas ruins. A gente sempre quer falar do lado bom. Nossa, com a Maitê foi assim. Eu tiro algumas coisas ruins que eu passei com ela. E quando a gente fala da depressão pós-parto, é justamente essa quebra de expectativa.
há uma quebra de expectativa quando as mães conhecem os seus filhos, porque percebem que não é aquilo que criou, não é aquilo que começou a gerar em sua mente. É totalmente diferente. Na teoria, nós podemos nos engajar com a maior força do mundo, mas na prática é totalmente diferente. Você precisa se juntar àquilo, você precisa se reprogramar com aquilo. E muitas das vezes a gente tem dificuldade de lidar com essas reprogramações. A gente quer seguir de acordo com o que a gente criou na nossa mente. Ah, eu vou seguir tal alimentação. Ah, eu vou seguir tal método. Ah, eu vou observar todas as fases do desenvolvimento. Eu mesmo como psicóloga, eu coloquei isso pra mim. Falei, nossa, eu quero observar se realmente tudo aquilo que dizem que acontece, se realmente é. E aí eu comecei a ficar bem neurótica quando a Maitê nasceu, e aí eu ficava assim, será que ela é normalzinha mesmo? Será que não tem não tem nenhum transtorno? E aí eu ficava assim, gente, eu atendi até as 36 semanas, será que a Maitê não absorveu nenhuma coisa do consultório? Olha a cabeça da mãe. Então a gente fica com aquela sensação de insegurança, mas ao mesmo tempo de toda uma quebra de expectativa. Não é tudo aquilo que eu criei. Então hoje, para a gente lidar, principalmente as futuras mamães, a gente tem que se auto-vigiar com essas expectativas e ao mesmo tempo estar aberto com a quebra delas. Eu posso até me programar, posso sim, mas que eu saiba a realidade disso. Eu me programo, mas eu sei que os imprevistos podem acontecer, que não vai sair da forma que eu planejei e que tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem que ter essa necessidade de ser da forma. Essa obrigação, né? Sim, você é assim, porque pronto, somos nós que criamos, então tá tudo bem a gente reprogramar. A gente pode refazer quantas vezes for necessário. Recomeçar. Eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de recomeçar, porque aquilo que a gente já feriu ou algo que a gente já não fez certo, a gente fica assim o tempo todo martirizando naquilo que não deu certo, ao invés de fazer diferente. Então hoje a depressão pós-parto ela vem acometendo por conta de fragilidades da gente não aceitar a realidade. A gente precisa aceitar a realidade. Eu programei todo um parto normal. Pelo plano Apvida hoje, eles meio que obrigam, né, a mulher a ter o parto normal. E aí o médico veio com uma história assim, você vai ter o parto ideal. Então eu falei, doutor, a minha escolha é cesárea. Mas ele, não, vamos partir para o parto normal. E ele explicou todo o bom do parto normal. Eu falei, então tá bom, então eu vou esperar. No dia da Maitê nascer, simplesmente eu não dilatei. Então eu respirei, falei, não, então eu não vou ter um parto normal. Aí eu orei, eu sou evangélica, orei, falei, Senhor, hoje é o dia que a Maitê vai nascer. Então eu preciso que o Senhor me fortaleça. E quando eu desci, eu fui uma leoa para frente da médica. Falei assim, não quero mais parto normal. Hoje eu quero cesárea e muda esse plano de parto. E ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. E foi tudo lindo. Não senti nenhuma dor pós-cesárea. E assim, a parte que eu percebi que o lindo que eu falo hoje, não é que foi fácil. Porque às vezes quando a gente ouve uma mãe falar assim, foi tão lindo, não é que foi fácil, ela teve que passar por dor, por um processo de aceitação, mas para ela aquilo foi maravilhoso. Então a parte que a gente não vê antes de passar é isso, porque hoje a gente realmente só conhece a maternidade quando a gente passa. É verdade.